Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que não está sendo muito falado aí nos meios de comunicação, nos canais de tecnologia, nos sites de tecnologia, não está sendo muito falado. Fala-se, mas pouco, e é sobre o fim do Windows 10, do suporte ao Windows 10, que vai acontecer agora em outubro de 2025. E isso vai, na realidade, levar a um grande problema, que é o fim do suporte aos computadores que têm Windows 10. E, gente, não é poucos computadores, são 70% de usuários que ainda usam Windows 10 e que, de uma forma ou de outra, uma grande maioria desses usuários não está sabendo que o Windows 10 vai ter o final e, com isso, o seu computador vai ficar desprotegido. Então, a gente vai estar falando sobre isso, sobre esse problema, sobre o Windows 10 ficar sem proteção, o que pode ser feito, as providências que podem ser tomadas. A gente vai estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu falei no início do vídeo, o Windows 10 vai deixar de ter suporte agora em outubro de 2025. Exatamente no dia 14 de outubro. E isso vai fazer com que 70% de usuários que ainda usam Windows 10 fiquem desprotegidos, fiquem sem nenhuma proteção. Se aparecer algum programa aí malicioso que pode se aproveitar de alguma vulnerabilidade do Windows 10, as pessoas vão estar sem nenhuma proteção. E bem, gente, isso sobre o fim do Windows 10 veio desde o lançamento do Windows 11, que foi em 2021, quando o Windows 11 foi lançado. Ali se falou que o Windows 10 teria o suporte até outubro de 2025. Então, naquela época, muita gente não estava se preocupando com isso. Em próprio outubro de 2022, o Windows 10 teve a última grande atualização, que foi a 22H2. Depois disso, não teve mais grandes atualizações, apenas atualizações de suporte que têm acontecido, que estão acontecendo ainda esse ano. Nós estamos em maio de 2025. Então, ainda temos junho, julho, agosto, setembro e até o dia 13 de outubro. Então, dia 13 de outubro ainda vai ter suporte, no dia 14 já não tem mais suporte. Isso vai acarretar um grande problema. Qual é o grande problema? Esses computadores vão ficar desprotegidos. E hoje ainda, no total de máquinas sendo utilizadas com Windows, o Windows 10 ainda está no topo. É o sistema operacional mais usado no mundo. Sem dúvida nenhuma, o Windows é o sistema operacional mais usado no mundo. E do Windows, o que é mais usado é o Windows 10. Em segundo lugar está o Windows 11. Aí temos uma parcela de gente que está com o Windows 7 ainda. Tem gente com Windows 7, tem com Windows 8. Basicamente é assim. Depois os outros sistemas operacionais, que é o Linux, iOS, o Chrome OS, que são aí que são utilizados. Mas o Windows é o mais utilizado hoje. Claro que isso está diminuindo. É uma parcela muito grande dos usuários que eram usuários do Windows e começaram a experimentar o Linux ou o Chrome OS e estão se adaptando, estão gostando e estão mudando. Então, existe essa parcela de pessoas. Só que com o Windows 10 ainda é muita gente. E dessa parcela de 70%, alguns, vamos lá, botar uns 20, 25%, 30% têm consciência disso, já estão tomando suas providências, mas o restante não está tomando providência nenhuma. Então, nós vamos ter um grande problema nas mãos, que é uma quantidade muito grande de computadores que vão ficar, no caso, vulneráveis a ameaças virtuais, como malwares, vírus mesmo, ou qualquer outro tipo de programa malicioso que pode se aproveitar de uma vulnerabilidade. E aí, quais são as opções? O que fazer?
Bem, gente, antes de entrar nas opções, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu acho que a Microsoft devia voltar atrás com essa questão do fim do suporte do Windows 10 até outubro de 2025. Eu acho que eles deviam estender um pouco mais, jogar pelo menos até 2029 e fazer uma campanha massiva para os usuários migrarem. Ah, mas a Microsoft está fazendo? Tá, mas está forçando os usuários a migrar para o Windows 11. E o Windows 11, tecnicamente, não dá. Muita gente não tem condição de migrar para o Windows 11. Ah, mas eu posso migrar para o Windows 11? Eu posso instalar meu computador, apesar de não ter requisitos, e funciona? Sim, funciona. Só que você não sabe até quando a Microsoft vai deixar você usar o Windows 11. Porque, como ela bate na tecla, para você usar o Windows 11 você tem que ter os requisitos. Se você não tiver requisitos, ela não garante nada. E realmente ela não garante nada. Não está garantindo nem o Windows 10, não está garantindo nem o Windows 10 e os vários problemas que o Windows 11 tem, e não são poucos. E o sistema Windows 11 não é bem quisto pelos usuários, não é, tem uma fama, uma reputação muito ruim. Por quê? Sistema cheio de bugs. E olha, tem bugs pra caramba. Nem o próprio Windows 10 tinha bugs, tem a quantidade de bugs que o Windows 11 tem. E assim, a exigência de que ele tem que ter os requisitos é uma coisa muito complicada também. Se você quiser instalar o Windows 11, você pode instalar, mesmo sem os requisitos, você vai ter que formatar, fazer do zero. E aí você vai ter que trabalhar, instalar tudo. E assim, é um sistema que não está funcionando 100%. Tá? Tem muitos aplicativos que não funcionam direito, tem muitas coisas que ficam dando tela azul demais. Gente, o meu computador é um computador novo. E assim, agora que eu estou tendo mais cuidado, estou tentando evitar eu desativei as atualizações do Windows 11, desativei. Depois eu faço um vídeo aqui mostrando como vocês podem desativar. Ele não está tendo tantos problemas, entendeu? Tantos problemas. Mas assim, qual seria a solução, realmente? Qual seria a solução? Para mim, a primeira solução é a Microsoft estender isso, colocar mais para frente, porque a quantidade de usuários com Windows 10 é muito grande. Não está havendo migração massiva para o Windows 11. O que acontece é que eu comprei um computador novo e veio com o Windows 11. Eu instalei o Linux, estou usando com o Windows 11 e o Linux. Ponto, beleza, um ponto focal. Mas tem gente que não vai fazer isso. Realmente não quer fazer, e quando faz, tag anda para o Windows 11 pela garantia, instala o Linux, tira o Windows e instala o Linux totalmente, entendeu? E eu não faço isso porque eu não sou louco, porque eu quero minha garantia. Então eu posso muito bem conviver com dois sistemas operacionais na minha máquina. Mas tem gente que não vai querer fazer isso. O certo seria a Microsoft estender isso mais um pouco. Dizem que ele vai estender se você pagar, só que você não sabe quanto vai ser. E o valor aqui no Brasil provavelmente não vai ser barato. Provavelmente não vai ser barato. A Microsoft fica instigando para você mudar para o Windows 11. Só que muita gente vai mudar para o Windows 11 vai precisar comprar uma máquina nova. E, gente, a máquina nova não está barata. Se a gente entrar em algum site, você vai ver que uma máquina minimamente, que funcione minimamente, sai por menos de 3, 4 mil reais. Esse é o preço. Minimamente, gente, minimamente, porque as configurações, assim, do Windows 11 tem que ter o TPM 2.0, o novo sistema de BIOS, não pode ser mais o sistema anterior, tem que ter 64, tem que ser um processador 64 bits, tem que ter no mínimo 2 núcleos, no mínimo, entendeu? Eles falam que são 4 GB, mas de 4 GB não é de jeito, não tem que ser pelo menos 8. 8 para funcionar muito assim no limite de funcionamento. O ideal é 16. Para mim, eu acho que 16 é o limite. 16. Mas, e aí? Uma máquina desse tipo você não vai encontrar muito barata. Não vai. E nós tivemos a crise a pandemia. Nós tivemos estamos com a guerra ainda da Ucrânia. E agora ainda temos o Trump com os tarifaços dele. Então, gente, hoje, tecnicamente, um equipamento que você tenha que montar para ter o Windows 11, pelo menos no nível mais inicial mesmo, você não gasta menos de 10 a 15 mil reais. Marcelo, é muito dinheiro, isso é absurdo. Mas é isso aí. Se você quiser uma máquina funcionando, assim, vamos lá, pelo menos normal, é isso que você vai gastar. É isso que você vai gastar. Ah, mas eu não posso mudar minha placa-mãe? Você pode mudar a placa-mãe. Mas você vai ter que mudar a placa-mãe, ver se o seu processador é compatível com aquela placa-mãe. Se for, ótimo, você vai gastar um pouco menos. Você vai ter que ter mais memória. Se você só tiver 4,
ou 8, o ideal é você ter 16, então você vai ter que fazer umas mudanças ali para estar funcionando, pelo menos assim, minimamente, tá? Minimamente. E ainda vai ter que ter o conhecimento para fazer essa mudança. Então aí você até gasta menos. Uma placa-mãe que tem TPM 2.0, que é o seu processador pelo menos uns 1.000 e pouco, 1.500. Uma brincadeira dessa, pelo menos você gasta uns 2.000. Assim, uns 2.000. Eu estou sendo sincero. Sincero. Se você entrar no site para ver o preço de uma placa-mãe, você vai ver que é caro. Tá caro pra caramba. E o preço ainda vai aumentar mais. Ainda mais a memória. Você tem que botar 16 GB. Entendeu? Mesmo que você coloque um DDR4, ótimo. Pelo menos colocou um DDR4, reaproveitou as outras coisas, ótimo, reaproveitou. Você vai funcionar com Windows 11. Mas sim, gente, não é o ideal você fazer isso. E quais são as outras opções que você tem? A primeira opção, não é aceitável você manter o Windows 10 sem nenhum tipo de proteção. Não é aceitável. A segunda opção seria, no caso, você pagar para a Microsoft para ter, no caso, o suporte até 2000, acho que é até 2030 que eles fazem, 30, 32, mas eu não sei, acho que é 2029, acho que é 2026, 26 ou 27. Até acho que o certo, inicialmente, quando eles falaram que estender até 2030, mas acho que eles só vão até 2026 ou 27. Aí você estendia, mas você não sabe quanto você vai pagar por cada ano. E vamos lá, o mercado está muito instável. Você não sabe quanto você vai pagar. Você vai pagar 100, 200, 300, 500 reais? Não sabe. Então tem esse problema também. Então isso seria uma opção. Pagar para ter mais extensão do Windows 10. Qual seria a outra opção? Trocar de sistema operacional. E para o Linux, ou para o Chrome OS, o Linux eu acho que é mais interessante, porque é um sistema que ele tem várias distros, várias versões de Linux, e aí vai de acordo com o seu uso. Se você só usa para trabalhos mais simples, você pode pegar uma versão do Linux que seja mais simples. Se você precisa de uma versão que você permita jogar, você pega uma versão que permite você jogar. Então tem essa opção também. O Chrome OS também. O Chrome OS é um sistema das nuvens. A diferença é que é um sistema das nuvens. Tanto o Chrome OS como o Linux vão funcionar com qualquer máquina. Até máquinas mais simples vocês vão ter funcionamento. Então vocês mantêm ali o suporte, mantém a garantia que vocês não vão ter problema nenhum de invasão, vocês vão ter uma garantia. Então, essa seria a segunda opção. E aí você vai perguntar, tem uma outra opção? Tem a terceira opção. A terceira opção é instalar o Windows 11, o LTSC, que é um empresarial, 2023. Essa que você pode instalar. Ah, Marcelo, mas ele tem que instalar o serial. Gente, não precisa. Tem muita gente que instalou, não pediu, e nesse momento a Microsoft não tá cagando e andando. Ela quer números. Ela quer números. Essa também seria uma outra opção. Você tem que instalar do zero, entendeu? Mas seria uma opção. Você teria suporte. Essa opção, você tem suporte. E não tem aquela encheção de saco daquelas atualizações chatas que a Microsoft faz o tempo todo. Às vezes atualizações que prejudicam muito mais do que ajudam, porque vou ser sincero. O Windows 11 LTSC não tem problema, não pede TPM 2.0, não pede um monte de coisa. Não pede nada disso. Então é uma opção, eu acredito que seja uma opção melhor, uma opção mais estável, que vai te dar uma garantia melhor, entendeu? Então, são essas opções. Se você não quer gastar dinheiro com extensão de suporte, esqueça a primeira opção, que é pagar pela extensão. Se você não quer instalar o Linux nem o Chrome OS, que também é uma opção muito boa, porque o Linux você não teria nunca mais problema de suporte, dessas coisas, você teria sempre suporte, e talvez essa opção melhor, você instala o Linux ou o Chrome OS, mas o Linux. E se você quiser manter, já está acostumado com Windows, quer manter, você faz no caso, instala o Windows 11 LTSC. Ah, Marcelo, onde eu acho isso? Gente, é só você botar na internet, buscar ali e vai aparecer. Entendeu? É simples. Tem a versão até 2024, mas a 2023 todo mundo fala que funciona muito redonda, é muito boa, entendeu? E assim, você não vai ter problema. Todo mundo fala isso. Então, eu acredito que isso seja melhor, talvez para você que não quer perder o Windows, essa última opção melhor. E ainda tem uma quarta opção, que é você comprar uma máquina nova. Gente,
máquina nova está muito cara. Entendeu? Está muito caro, vai ficar muito caro. Já está caro, vai ficar muito mais caro, entendeu? Ah, mas posso comprar uma máquina de segunda mão? Sim, mas você tem que ver se essa máquina de segunda mão tem a placa. Se a placa-mãe tem o TPM 2.0. Tem que ver isso também. Entendeu? Mas assim, essas são as opções que tem. O ideal seria que a Microsoft estendesse sim o suporte até 2020, pelo menos até 2026, não ficasse até 2025, até por causa dos tarifaços do Trump. O Trump está dificultando a vida de todo mundo, inclusive das empresas, e eu acredito que se a Microsoft podia tomar essa decisão de estender a vida. E assim, ela, claro, ela não vai querer fazer isso porque o Windows 11 tá no gargalo para ser, já é um grande fracasso. Mas está sendo uma perda muito grande o Windows 11. Uma perda muito, muito grande. Os usuários não querem sair do Windows 10. Eu entendo. O Windows 10 é mais estável, o Windows 10 dá menos problema. O Windows 11 dá muito, muito, muito problema. Muito problema. E eu até entendo que os usuários querem fazer isso. Então, também seria uma opção a Microsoft fazer isso. Mas bem, gente, é isso que eu queria falar com vocês sobre essa problemática que está acontecendo, que é o fim do suporte, que vai acontecer agora em 2025, em outubro, dia 14, e que os usuários vão ficar sem suporte. E quais são as opções que eu apresentei para vocês, entendeu? Acredito que a segunda e a terceira opção sejam as mais viáveis. Instalar o Linux ou a versão do Windows 11 LTSC 2023. Talvez essas duas sejam as melhores opções para vocês, entendeu? Mas bem, gente, é isso que eu queria falar. Lembrando que amanhã a gente vai ter nossas gameplays, entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!